Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, aluno, à nossa unidade 5. Professor, sou o professor Alberto Viana, estou aqui para te passar essa nossa penúltima unidade. Queridão, ó, tá acabando o fim, não fica tite não, pelo amor de Deus, fica não, porque isso aqui é muito conteúdo bacana, muito conteúdo legal. Você já sabe, Alberto Viana, estou falando mais uma vez, hoje estou aqui 1 metro, né, ao longo do meu 1,75 m de altura, sou aquela pessoa com a pele parda, pele morena, tá? Cabelinho curto, cavanhaque, né, um bigodinho ali. Hoje estou vestido aqui de um terno na cor cinza, tá? Camiseta escura e calça jeans escura e sapato social. Tem muita coisa boa que nós vamos ver hoje, assim como nós já vimos na unidade anterior. Vamos para cá porque eu quero te dizer uma coisa, vamos falar de instituições políticas, públicas e privadas. Olha isso aqui, ó, programas de apoio para as micro e pequenas empresas. Professor, existe isso? É claro que existe. Tá? A microempresa é muito importante para o desenvolvimento do país e jamais, tá? Os programas políticos, os programas privados, públicos e tudo mais deixariam de apoiar quem tanto faz o nosso Brasil crescer como a microempresa. Você vai ver muito conteúdo aí, você já viu nas aulas anteriores e vai ver muita coisa ainda, principalmente no nosso material, lá na nossa biblioteca virtual. Não deixa de consultar. Novamente, vou repetir para você, acomode-se aí, mas não se acomode no conteúdo, tá? Não se atenha somente a esta aula aqui, às aulas anteriores e não se atenha somente ao material que está no ambiente virtual. Atenha-se também ao nosso material do acervo bibliográfico lá na biblioteca virtual. Tem muita coisa, tem muito livro bom e é livro atualizado, tá? Não é livro velho, não. É livro com conteúdo novo, tá bom? Vamos para o objetivo da aula? Olha só, conhecer e entender sobre as instituições políticas públicas e também conhecer alguns dos principais programas de apoio às famosas MPS, tá? Falando então em políticas públicas, algo muito básico, algo muito tranquilo, tá? As políticas públicas estão relacionadas diretamente ao quê? Às questões políticas e governamentais, que são o quê? Mediadas na relação entre o Estado e a sociedade, tá bom? É claro, senão não seriam públicas, tá bom? A política pública ela pode ser considerada, olha só, como um instrumento fundamental utilizado pela administração pública para fazer o quê? Estimular o espírito empreendedor. Professor, então quer dizer que a administração pública ela pode utilizar de todo o seu poder para estimular o empreendedor? É claro. Como eu falei para você lá na unidade 1, se você não ouviu, aperte o pause e vá lá de novo, porque isso faz com que você aprenda mais uma vez. Como eu falei para você desde o início, e tenho falado nas aulas anteriores, tá? A micro e pequena empresa é aquela que traz muito, tá? Muito dos seus resultados para o PIB nacional. Ela é muito importante para o desenvolvimento do país. Então você acha que os governos, a administração pública, ela iria deixar de olhar para algo que traz um retorno muito bom? Jamais. É claro que ela vai criar políticas públicas para facilitar a vida do empresário, assim como foi criada a Lei Geral, a Lei 123 de 2006. Assim como foram criadas tantas outras para poder trazer resultados melhores e facilitar a vida do empreendedor. Gente, nós sabemos que o Brasil é um dos países que tem muita burocracia. Não somos o único no mundo, tá? Mas tem muita burocracia. Mas existem também pessoas, cabeças pensantes na administração pública que estão voltadas para facilitar a vida daqueles que são servidos, daqueles que servem a população.
tá? Daqueles que estão lá para trazer benefícios para a própria administração pública. Criam leis, criam políticas de incentivo para fazer com que a vida daquele pequeno empreendedor que está começando melhore, seja muito melhor e traga muito mais resultados, tanto para ele quanto para quem será servido pelo seu produto ou serviço. Volta aqui, ó. Só o fato de existir uma lei específica voltada exclusivamente para pequenos negócios, é a Lei 123/2006, podemos dizer que já há certa preocupação da administração pública em quê? Beneficiar aqueles que tanto contribuem para o desenvolvimento da economia do país. Tá? E existem, é claro, 3 critérios para a definição da microempresa e da empresa de pequeno porte. A Lei Complementar 123/2006, que utiliza a classificação por meio do faturamento anual da mesma, já falamos isso lá na nossa primeira ou foi segunda unidade, tá? O segundo é aquele utilizado pelo Sebrae, olha só, que utiliza a classificação de tamanho pelo número de empregados, lembra lá? De 1 a 9, de 9 a 19, até 99, acima de 99, falamos disso lá na unidade 2, tá bom? Por outro lado, o empreendedor individual é aquele empresário que obtém faturamento bruto anual de até o quê? Falamos disso aqui lá atrás também, ó, 81 mil, e que não possua sócios, tá? Ele até pode ter um funcionário fixo e, é claro, registrado em carteira e que receba como remuneração o salário mínimo daquela categoria, ou o salário base daquela categoria. Tem que ser, é obrigatório que seja um salário mínimo? Não. Depende do negócio. Às vezes o salário base daquela categoria, daquele MEI, ele é um salário um pouco maior. Então, é lógico, precisa ser no mínimo o salário mínimo ou o salário base da categoria. Isso está descrito lá na lei, tá bom? Olha aqui, ó. Tais políticas só existem a partir do momento em que os governos da União, vou grifar aqui, ó, os estados, municípios, além do Distrito Federal, passem a apoiar e fomentar o financiamento de capital de trabalho e de investimentos. Além do que? Do incentivo a, falamos da inovação lá atrás, né? Ó, incentivo à inovação e ao estímulo na criação e fortalecimento ainda maior da microempresa e também das empresas de pequeno porte. Ainda, das políticas existentes, veja bem, até outrora, somente os bancos estatais. Quem são os bancos estatais? Deixa eu colocar uma vírgula aqui. Quem são os bancos estatais? Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Tá? Esses são os bancos oficiais estatais, além do BNDES, né? Também. Enfim, e órgãos da administração pública, tá? Forneciam crédito para alavancar o setor no Brasil. Ó, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Até outrora, tá? Até algum tempo atrás, somente estes bancos, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES eram responsáveis por financiar, tá? O pequeno empresário, o microempreendedor, o empreendedor de pequeno porte. Mas ao longo do tempo as políticas foram mudando e todos os outros bancos foram agregando isso também, trazendo benefícios, é claro. Como nós estamos falando de banco privado, o dono do banco fala o seguinte: não, ó, vamos incentivar o microempreendedor lá, você pode fornecer um crédito a juros menor, mas é lógico, há uns juros que também tragam resultado para o banco. Afinal de contas, o banco também é uma empresa e está voltada para o quê? Para o lucro. Eles não vão ter prejuízo. Aqui, ó. O BNDES lançou lá em 2003 o cartão BNDES, tá? Cartão BNDES com taxa mensal de apenas 1% ao mês, tá? E estabeleceu a possibilidade, tá bom? Vou até tá destacado aqui, ó, a possibilidade de financiar a compra e também a transferência tecnológica de serviços técnicos especializados em eficiência energética e impacto ambiental. Desenho e criação de protótipos, soluções técnicas de alta complexidade, melhoria de qualidade de produto e processo de software, né?
o próprio autor aqui já trouxe. Então ele trouxe lá essa possibilidade, né, desse tipo de financiamento para essas áreas aqui na qual ele elencou. Ainda, o maior volume de reembolso foi pelo fundo de financiamento, tá aqui, ó, para a aquisição de máquinas e equipamentos, o famoso FINAME. Quem é empresário aí um pouco mais antigo vai lembrar desse FINAME aqui, tá? Em oposição ao fundo, foi criado pelo governo federal, ó, um fundo de garantia para investimentos, com a finalidade de reduzir o risco de financiamento repassado pelo BNDES. Ah, professor, então quer dizer que o BNDES ele emprestava, tá? Mas o próprio governo criou um fundo para o risco, o BNDES não correu o risco aqui, ó, de ficar no prejuízo. Né? Foi criado esse fundo, não, estou emprestando aqui para milhares de pequenos empresários, mas caso eles não paguem, foi criado um fundo para que a gente não fique no prejuízo, né? Caso haja ali uma quebra muito grande. É basicamente isso. É a política pública pensando em ajudar, mas também não pode ficar quebrada, né? Afinal de contas, de onde vem o recurso público? Do nosso pagamento de impostos, tá? Nosso como pessoa física, nosso como pessoa jurídica e tantos outros, tá bom? Vamos para cá. Outro programa, outra política pública aí, ó, muito conhecida. Programa de geração de emprego e renda, né? O PROGER. Tá aqui, ó. Não é o Rogério não, rapaz, é o PROGER. Tem algum Rogério aí na sala? Deve ter. Com o objetivo de financiar projetos de investimentos de micro e pequenas empresas, ó, que apresentem o quê? Geração de emprego e renda. Espera aí, professor, então esse projeto foi criado, né, para financiar projetos de investimento de micro e pequenos, mas que apresentem emprego e renda, tá? Porque tem empresas que produz ali algum produto ou terceiriza algum tipo de produto, algum tipo de serviço para poder revender, mas não gera emprego e renda, a não ser que seja de forma indireta, mas aqui está claro, que gera emprego e renda. Ou vou abrir uma empresa, vai contratar funcionário? Vou, então vai gerar emprego, né, consequentemente gerar renda. Olha aqui, ó, na época havia a possibilidade de destinar os recursos, ó, tanto para o capital de giro, quanto também para investimentos. Ainda, em 1999, o governo brasileiro criou a política de microcrédito com o objetivo de ampliar o acesso ao financiamento para micro e pequenos empreendedores formais e também informais. Olha aí essa novidade, né? Ó, e informais, por meio da Lei 9790 de 99, que determinava que as organizações sem fins lucrativos pudessem oferecer o microcrédito, tais como as ONGs, né, ó, as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil, né, de interesse público, mais conhecidas como OCIP, tá? E também sociedades de crédito ao microempreendedor, tendo elas, todas elas sendo reguladas pelo Banco Central. Provavelmente na sua cidade, seu município, a depender da quantidade de habitantes que ele tem, deva haver aí, por exemplo, um banco do povo, né? Aquele banco que oferece um microcrédito ali de até X valor, né? Eu lembro que aqui na cidade existia um que começava, se não me engano, com até R$1.000, depois ele passou para 5.000 e, se não me engano, hoje está até R$10.000, né? Tanto para quem é formal, quanto também para quem está na informalidade. A pessoa quer começar o seu negócio, só que ela não tem dinheiro, ela não tem recurso. Vai lá, apresenta um pequeno projeto, é claro, vai passar por uma análise de crédito e se aquele banco achar, com juros baixos, tá? Achar que é um projeto promissor e que não vai correr o risco muito grande, de repente, do famoso calote, ela vai emprestar o dinheiro a juros baixos, tá? A juros que sejam possíveis de serem pagos por aquele pequeno empreendedor, mesmo ele começando a trabalhar. É isso, gente. São políticas públicas voltadas para o empreendedorismo. E aí, tá a fim de empreender? Toma cuidado, tá bom? Vai lá, planeja, estuda, verifica certinho. Ah, o meu empreendimento ele não precisa de muito dinheiro. Procura essas agências. Procura verificar como você pode solicitar esse empréstimo. Mas é claro, não dá o calote não, pelo amor de Deus. Esses bancos sobrevivem disso, são organizações que também sobrevivem do pequeno juros que ele coloca lá no empréstimo que ele dá a você, microempreendedor. Tá ok? Tem mais. O Sebrae, né?
Sebrae é muito conhecido. Eu conheço Sebrae, aqui na minha cidade tem, professor. Tem, meu filho, tem em todas as cidades. Apesar de ser o objetivo central ser o de ajudar, olha aqui, ó, ajudar na criação e abertura da empresa e ou também de criar um plano de negócios. Isso aqui são palavras-chave que você encontra demais quando você coloca Sebrae no Google, tá? Plano de negócio, a fim de se obter crédito, né? Eles também atuam na parte de treinamentos online. Olha só, você que quer abrir a sua empresa, tem muito curso online gratuito, tá? Também lá na base de dados do Sebrae. E eles ajudam a buscar melhorias ou investidores para a empresa, assim como eles também trabalham com consultoria de tantos outros serviços voltados para o microempreendedor. Eu já fui consultor júnior do Sebrae, lá nos idos de 2003, 2004, trabalhei um ano como consultor júnior, atuando nas microempresas da cidade aqui de Porto Velho. E vou te dizer uma coisa, é um trabalho muito bom, você aprende demais com tudo aquilo que eles te ensinam e a experiência dos consultores já sênior, né, existentes lá, que nos ajudavam no nosso trabalho. Sebrae é um dos maiores apoiadores dessas políticas públicas para o crescimento do microempreendedor no Brasil. Ainda, ó, no tocante a políticas de estímulo, temos 4 conjuntos de ações voltadas para tal, ó. Cultura empreendedora e o empreendedorismo, serviço de apoio, geralmente inclui programas de informação, capacitação e consultoria, formas de financiar a criação e o desenvolvimento das MPS, variam desde financiamento direto, incentivos fiscais e simplificação da burocracia. E para a próxima aula, vamos trabalhar aí nada mais do que as exportações, um mundo de possibilidades para as MPS. Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir isso aqui, eu tenho que ser redundante com você. Nós trazemos aqui um conteúdo compacto para que te dê uma noção de tudo aquilo que você precisa buscar e complementar os seus estudos lá na nossa biblioteca virtual, lá no ambiente virtual. Já fez a atividade de percurso 1, aquele questionário? Você já fez a atividade de percurso 2? Essa aí é de suma importância, porque você vai a campo fazê-la, tá? É uma atividade de extensão que você precisa fazer ela voltada para a tua comunidade, para o teu ambiente, para o teu espaço, tá? Então, se você não fez, dá uma paradinha, volta lá, planeja com toda a tua equipe, porque está acabando a disciplina, viu? Você está ficando sem tempo, não deixa para a última hora não. Tenho certeza que você está fazendo esse curso porque você quer ter um conhecimento muito grande, seja para buscar uma promoção onde você já trabalha, seja para buscar o primeiro emprego, seja para abrir o teu próprio negócio, mas olha, precisa estudar. Você já está de parabéns por estar aqui estudando comigo e com outros professores deste nosso Instituto Federal de Rondônia. Te aguardo na última aula dessa nossa disciplina. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.